Então, esses primeiros instantes, a gente pode até mesmo fechar os olhos, trazer a nossa atenção para o nosso corpo, para a nossa postura, perceber se precisa fazer alguns ajustes para que a gente possa ficar os próximos minutos mais bem acomodado possível. A gente traz também a nossa atenção para a respiração, para esse movimento incessante, natural, e aproveita a cada exalação para relaxar um pouco mais, para distensionar o que quer que esteja tenso. Assim o corpo vai se acomodando, a respiração vai se acomodando, a nossa capacidade de perceber tanto o ambiente externo como o ambiente interno também vai se acomodando. E lentamente a gente pode começar a abrir os olhos. E a gente simplesmente repousa o olhar no espaço à nossa frente, sem nenhum ponto objetivo que a gente precise focar. O olhar ele descansa. Assim como os olhos estão abertos, sem qualquer tensão, todos os sentidos estão abertos. Assim como se fosse possível nós sentirmos que o nosso olhar está descansado, como se os nossos ouvidos também pudessem estar descansados, simplesmente abertos. A gente não tem como impedir os sons, então a gente simplesmente descansa nessa qualidade auditiva também, sem prestar atenção de maneira excessiva, simplesmente está aberto. Olhos, ouvidos, o nariz, os cheiros abertos. Os gostos, as lembranças dos gostos por dentro da boca, da língua e assim por diante. Estamos simplesmente abertos. E também o corpo. O corpo está aberto, ele apenas descansa.
E quando os nossos olhos, ouvidos, nariz, língua, boca, corpo como um todo, eles apenas descansam, eles estão apenas abertos, é mais fácil para a mente também estar aberta. E com agora, com todos os sentidos abertos, com a mente aberta, nós procuramos perceber esse exato cenário no qual a gente está fazendo a prática agora. Os objetos que estão presentes no nosso campo visual, sem que a gente precise deslocar o olhar, sem que a gente precise olhar para cada um deles. Nós procuramos apenas perceber como que esse mesmo cenário, esse mesmo ambiente, que repetidas vezes nós tanto nos encontramos aqui, como também esse cenário provavelmente faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, em diferentes situações. Como que esse mesmo ambiente, essas mesmas coisas, já nos levaram para mundos tão diferentes. Nós já olhamos para essas paredes e fomos arrastados para diferentes emoções. Nós estamos na nossa sala, nós já vimos diferentes salas. Se nós estamos num quarto, nós já vimos diferentes quartos. Se nós estamos na cozinha, nós já vimos diferentes cozinhas. E assim por diante. Procure observar também os sons que de maneira recorrente você costuma ouvir nesse horário, onde você está agora. Podem ser sons de carros, veículos passando na rua. Podem ser os sons, os barulhos das pessoas que vivem com você.
ou dos seus vizinhos, ou dos animais que vivem na sua casa, na vizinhança, ou até mesmo na natureza, se você estiver num ambiente assim. Mas procure reconhecer que esses sons que você costuma ouvir, talvez sempre no mesmo horário, ao longo dos dias, já levou você para mundos diferentes, para experiências diferentes. Os sons nunca foram exatamente os mesmos. Se nós ouvimos passos de alguém, é provável que nós já ficamos tanto irritados, como também aliviados. Seja de saber que tem alguém em casa, seja porque o som pode parecer que nos incomoda. Não importa, apenas perceba como que o som nunca é o mesmo, ainda que pareça. Aí nós podemos nos perguntar: nós estamos vendo com os nossos olhos ou com a nossa mente? Estamos ouvindo com os nossos ouvidos ou com a nossa mente? E assim por diante, com cada um dos sentidos. Apenas procure reconhecer, se fazer essa pergunta. Então repouse por alguns instantes.
Hum. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Seed. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Seeds. Origin Eugene Jensen Pema Kesadum Pola Yatsen Chogin Yudrumye Pema Jume Jesudran Kordu Kadroman Pekor Je Jesudan Drupchi Jinji Love Jesus Sol Guru Pema Siji Hum Hum Origin Eugene Jensen Pema Gesadum Pola Yatsen Chogi Yudrumye Pema June Jesudrang Kordu Kandro Mampekor Jesu Jinji Love Jesus So Guru Pema Sije Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonala Janchu Bardo Dagi Chapsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonala Jancho Bardo Dagi Chapsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drola Pinchir Sanje Drupasho. Bom, esse já é o oitavo, no total, é o oitavo encontro que a gente faz sobre esse texto. E hoje está sendo então já o quarto sobre esse capítulo, né? Que é sobre a escola de Tamatra, escola Mente Apenas. E a gente não vai conseguir concluir hoje, a gente vai ainda semana que vem, né? Então, sempre fica para a gente o desafio da gente, de alguma forma, transformar num roteiro de contemplação mais direto, assim, mais na palma da mão, sobre o que o texto está trazendo, né? E a gente parou, para quem tem o livro, a gente começa hoje na página 54. Então, para quem tem algumas pessoas que estão chegando agora, né? Algumas que também não conseguiram acompanhar, a gente está vendo uma coisa muito rara dentro do budismo, por incrível que pareça, que é o fato da gente olhar para as diferentes abordagens do budismo apresentadas a partir da perspectiva da meditação. Então isso é bastante incomum, porque se a gente for olhar tradicionalmente como aquilo é feito, é sempre mais voltado para uma perspectiva mais filosófica, né? Mais intelectual, mas não necessariamente ancorada num sentido bastante prático, né? Em que aquilo é experimentado a partir do silêncio, por exemplo.
Então esse texto ele se propõe a isso, por isso que ele é bastante raro. O Dzogchen Pola Rinpoche, quando ele foi oferecer estudo desse texto, né, ele dizia isso muitas vezes: isso aqui é muito raro, isso aqui é muito raro, porque eu mesmo quando estudei, aquilo era sempre muito cabeção, era sempre muito complicado, muito filosófico, e o Kempo, meu mestre, falando, né, ele incluiu isso aqui como se fosse uma canção de realização do mestre dele, uma canção meio comprida, né? Mas uma forma de dizer que ele ofereceu numa perspectiva muito prática, né? Então, ainda que o texto às vezes pareça um pouco complicado, ele sempre procura um jeito de tornar aquilo contemplável. Ele tenta fazer isso, né? Agora, a gente está vendo então essa abordagem que o nome, a tradução, né, essa tradução bem literal é mente apenas. Então a gente está olhando, né, na verdade, uma abordagem dentro do budismo que não é a abordagem final, ela é uma abordagem que é um pedaço do caminho que a gente inevitavelmente vai encontrar, que vai se chamar mente apenas. Então tem um nome, né? E é muito interessante pensar sobre isso, porque na verdade, essa noção de mente apenas é bastante prática, né? É um conceito bastante prático, bastante cotidiano para nós, né? Embora ele possa parecer um pouco complicado, um pouco abstrato demais às vezes. Mas basicamente, se a gente quiser pensar assim, né, o que que é mente apenas, é como ah, a gente está a fim de morar num lugar assim, um lugar um pouco distante da cidade, vamos pensar, né? Aí a gente convida algumas pessoas para irem lá com a gente. A pessoa chega, aquilo é um mato, né? Uma macega, tem capim, tem tudo, né? E a gente está vendo, não, aqui é a casa, aqui é o banheiro, né? Aqui é a entrada, e aqui então a gente vai fazer uma varanda, né? A cozinha tem a vista para lá. O pessoal dá uma olhada e não vê aquilo. Aquilo está onde? Aquilo está na mente da pessoa. É mais fácil dizer que os outros estão mais perto da iluminação do que a gente, porque eles estão vendo o que de fato tem ali. E a gente está vendo o que não tem. Então, mente apenas é quando a gente vira para a pessoa e diz: olha, isso é só na tua cabeça, só na tua mente que isso acontece. Ninguém mais vê isso. Isso é um tipo de alucinação mesmo, né? E a gente vive fazendo isso, né? A gente tem cheio de coisas guardadas que só a gente vê aquilo que a gente vê. A gente não consegue compartilhar com ninguém. Não é nem porque a gente não tenta, né? A gente pode até contar para o outro. A gente até faz esse esforço, né? A gente conta a história, né? A gente pode contar nos detalhes que a gente estava em tal lugar, aí chegou aquela pessoa, a pessoa nos deu, a gente tinha tantos anos, aquilo nos marcou muito, assim por diante. Não adianta, não resolve, não transmite a loucura. Então, mente apenas é a gente se dando conta de que boa parte da nossa vida, para não dizer a vida inteira, ela é vivida dentro da nossa mente. Aquilo que a gente está vendo não está dentro das coisas, a gente não acha, a gente procura e não encontra. Então, mente apenas é como se fosse um pedaço do caminho budista cujo objetivo principal é fazer a gente se dar conta disso, né? Isso já é muita coisa. E então ela se propõe a isso, né? Uma abordagem que se propõe a jogar luz, ela se propõe a dar ênfase nesse aspecto de que aquilo que a gente está vendo não está em outro lugar senão na mente daquela pessoa. O problema, né, vamos dizer assim, a coisa começa a ficar interessante, na verdade, é que a princípio, quando é com os outros, é mais fácil, né? É como se fosse até meio óbvio, assim, né? Óbvio que está na mente da pessoa. O problema é quando é com a gente, né? Aí a gente dizer que aquilo é só na nossa mente é bem mais difícil. Então, a princípio, quando é com os outros até rola, assim, mas aí quando é com a gente é bem mais complicado. A gente tem uma resistência em se dar conta que a mente apenas está acontecendo ali naquele momento. Porque quando a gente diz mente apenas, pode parecer que a gente está até banalizando a coisa.
mas o que essa escola vai apresentar é o fato de que a densidade do mundo é a densidade da mente, ou seja, isso não é pouca coisa. Ainda que a gente, às vezes, use palavras ou explicações até um pouco levianas, assim, dizer, não, isso é só tua mente. É verdade, daqui a pouco ele volta. Então a gente vê que a sensação de ter um obstáculo está dentro da mente, mas essa informação ela não vai resolver, ela ajuda, porque num certo sentido ela desarma esse esforço infinito da gente de consertar as coisas, né, e mexer nas coisas. Mas por outro, a gente vê que tem um trabalho a ser feito, né. Então mente apenas é uma maneira de falar sobre esses assuntos, né. Então, a questão que a gente vai começar a olhar hoje é não só aprofundar essa noção, a gente vai olhar um pouco essa noção dos sentidos, né, como a gente olhou um pouquinho na meditação, mas, vai começar a surgir, por incrível que pareça, um aspecto crítico a essa abordagem, que hoje a gente vai só começar a levantar, mas vai vir mesmo nos encontros seguintes, né. Mas hoje o Kempo já vai começar a jogar luz nesse ponto, né, que isso é muito importante para nós, né, isso nos interessa muito, esse aspecto crítico, porque ele, na verdade, vai refletir uma maneira pela qual a gente se relaciona, então, com essa mente, a maneira também que a gente se relaciona com as escolas de pensamento, as abordagens filosóficas, né, elas dizem respeito a isso também. Ah, porque, por exemplo, se a gente olha na perspectiva comum do mundo, perspectiva materialista, a gente não costuma falar muito assim, né, do quanto que o mundo interno impacta a realidade, né, ou que a própria realidade é o mundo interno. A gente não costuma olhar muito, né. Então essa abordagem vem e ela produz um choque, né, ela produz um baque em que a gente diz: "Nossa, mas onde é que eu estou vivendo então? Onde é que está isso que eu estou vendo?". Então é como se desenraizasse, né, alguma coisa que puxa para fora. A gente apenas faz isso. Só que a gente tem, cada um de nós, à sua maneira, uma tendência a se tornar fundamentalista. Em qualquer coisa que a gente comece, é, é um pouco estranho, mas a gente adora ser um pouco extremo, né? Então a gente tem uma tendência ao fundamentalismo, assim, incrível, né? A gente exagera as coisas, né? O que acaba acontecendo é que a gente começa a falar tanto da mente, mente apenas, até assim por diante, que se a gente não cuidar, a gente começa a reificar essa noção da mente ou essa noção do mundo interno. Aí tudo é mundo interno. Aí a gente cria uma entidade chamada mundo interno. Então tudo é dentro. Tudo bem, mas aí pode ser que sem que a gente perceba, assim, de um jeito quase escondido para nós mesmos, tem agora uma coisa que é real, que é o mundo interno. Aquilo sim é que é. E aí a gente pode talvez simplesmente ter transportado um samsara que parecia que estava fora, agora então ele está dentro. E aí a gente não, talvez não reconheça a vacuidade disso. Talvez a gente solidifique demais, a gente exagere demais, né? Então, isso pode acontecer. Aí a gente vai precisar lembrar do Avalokitesvara, né, do Chenezig, do Sutra do Coração. Ele chega e pergunta: bom, mas isso aí tudo não é vazio também? Mas a gente pode acabar fazendo isso. Por um lado, isso é como se fosse um processo inevitável, né, que acontece, porque quando a gente olha que essas abordagens, elas não são as abordagens, ela é um remédio, né? A gente tem que lembrar que é um remédio. O remédio sempre produz efeito colateral. E como a gente está sempre olhando numa perspectiva muito apegada às coisas, né? Assim, muito exagerada, a gente inevitavelmente gera apego, né? A gente exagera isso. Então, é como se a gente fosse inevitável que a gente ficasse, por exemplo, deslumbrado então com isso, né. Esse deslumbramento ele é inevitável que aconteça, com essa perspectiva. É como um remédio que faz bem e a gente quer seguir tomando, é óbvio.
Qual o problema? Isso vai acontecer. Então essas etapas aqui, a gente deveria olhar mais como um mapeamento de alguém que já passou por isso e diz: "Olha, isso vai acontecer". A gente diz: "Não, comigo não". Pode estar certo. Então, é um mapeamento de alguém que já passou, tipo o Khenpo Tsutrim Gyatso, ou o próprio Buda, né. Eles já passaram, e aí eles foram tomando nota do que acontece. Então é importante a gente olhar desse jeito, porque a gente olha de um jeito menos pessoalizado, né, como se fosse uma questão nossa, um problema nosso, e mais como uma generosidade, assim, cósmica, né, dos Budas, de apresentarem não só o mapa, como eles apresentam que tem trilhas que surgem, que a gente vai se deslumbrar e elas não vão dar em lugar nenhum, e eles sabem porque aquilo é assim mesmo, e aí então a gente tem que acordar. Então, dentro disso eu acho muito bonito olhar as diferentes escolas filosóficas desse jeito, porque a gente olha menos como uma sensação de escolas de pensamento que a gente se filia e outras então que a gente se opõe, e mais como perspectivas que estão se propondo a iluminar pedaços, pedaços de um caminho. Então eles estão se propondo isso, né? Eles estão começando a se propor a olhar para isso, né? Ao mesmo tempo eu acho completamente chocante, assim, né? Paradoxal também que ah, da mesma forma que um remédio nos oferece cura, ele nos deixa preso, né? Eu acho isso um pouco muito chocante, porque a gente, quando está dentro do samsara, a gente olha para para um caminho, a gente pode olhar para o budismo e dizer, bom, tá ali a salvação, mas ali é o remédio. A gente não vai, se a gente se relacionar dessa forma, a gente não vai sair do outro lado. A gente talvez fique preso ao remédio, né? A gente fica preso ao caminho, a gente vira um fundamentalista, basicamente. Então, como que é iluminar esse processo? Por isso que são fases. Eles vão mostrando todas as maravilhas que aquele pedaço oferece, mas eles também vão mostrando como que a gente vai ficando preso, né? Como que a gente vai ficando limitado. Justamente isso é o paradoxo. A gente fica limitado por aquilo que nos ajudou. Eu acho isso muito chocante, né? Ou seja, aquilo que é o benefício pode nos deixar presos. Então essas escolas, elas podem ser vistas um pouco assim, elas nos oferecem algo que amplia a nossa visão, mas pelo poder de avidya a gente deixa de ver outras coisas porque a gente reifica aquilo que a gente está vendo, né? Aí a gente vai precisar ouvir e refletir como que a gente vai além disso que a gente está vendo, né? Então essa é um pouco a noção que isso vai aparecer, né? E aí a gente vai começar a olhar pontos mais delicados, assim, né? A escola Mente Apenas é a escola que vai falar das 8 consciências, por exemplo, né? E a gente vai começar a jogar luz, então, nesse aspecto, como é que esses detalhes, assim, né? De como que a gente olha para as coisas. E isso é muito interessante porque se a gente olhar dentro dos ensinamentos, ah, não necessariamente essa parte eles nos contam, né? Porque é como se eles começassem a contando de um lugar em que aparentemente já tem tudo pronto. Mas na verdade essa conversa só vai realmente fazer sentido se a gente tiver, por exemplo, num lugar que a gente ouviu, entendeu mais ou menos, ah, pensa que é um pouco cansativo demais a gente simplesmente ficar mexendo nas coisas fora para então obter alguma outra coisa, né? Aí é como se fosse ganhando ênfase, fosse ganhando importância para nós. Mas então, se isso está dentro, como é que eu construí isso, né? Como é que eu construí e eu não vi que eu construí? Como é que então, se aquilo não está fora, aquilo está dentro, como que parece que está fora? Como é que então eu vejo? Não, mas eu escuto, mas se aquilo não está fora, aquilo parece que está dentro, como é que eu escuto então? Então, esse lugar que o Kempo vai começar a nos convidar a olhar, que parece super específico, super abstrato, ele na verdade está falando para esse lugar em que a gente começa então a gerar um interesse sobre como é que a gente ouve, como é que a gente vê, como é que a gente toca, como é que a gente pensa,
como é que a gente cheira e assim por diante, como é que a gente usa o corpo, como é que a gente usa os sentidos. Mas isso vai fazer sentido uma vez que a gente, quando olha, a gente já tem uma desconfiança que aquilo talvez não esteja lá. Então é desse lugar que ele vai falar, né? Na escola Chittamatra. Então a gente parou na página 54, aí tem um subtítulo ali que está escrito Escola Chittamatra. Aí ele vai dizer assim: na escola budista Chittamatra, ou Mente Apenas, são apresentadas explicações elaboradas sobre como que o mundo parece sólido, real e lá fora. Então não se nega isso, né? Ninguém aqui está negando que o mundo não pareça sólido, que o mundo não pareça real e que ele não pareça que exista lá fora. Eles não negam isso. Eles dizem, parece, quando, na verdade, tudo o que está ocorrendo são transformações de um tipo de material mental, semelhante a um oceano que dá origem a ondas. Então, quando a gente estava fazendo aquele exercício bastante rápido, né, na meditação, por exemplo, a gente está aqui, eu tenho uma janela que eu olho, né, toda vez. Aqui nesse lugar tem uma janela na minha frente. Mas eu já vi muitos cenários aqui dessa janela. E a gente na nossa casa também. A gente está dentro de um lugar da nossa casa, onde quer que a gente esteja, a gente já viu diferentes coisas daquele lugar. A gente talvez nesse horário costume ouvir os mesmos barulhos, até que se tem um barulho diferente a gente diz, ué, isso aqui eu não tinha ouvido ainda, o que que é? Mas em geral são os mesmos. E esses barulhos que a gente ouve, eles já foram diferentes para nós. Pode ser que a primeira vez a gente ficou curioso, daqui a pouco a gente ficou cansado, daqui a pouco a gente ficou aliviado, porque enfim a gente entendeu o que é que aquilo significa, né? Então, é um tipo de material mental. Ainda que pareça externo, a substância daquilo é um material mental. O surgimento de um aspecto que percebe internamente e um que é percebido externamente a cada momento da consciência suscita a ilusão de que eles são substâncias diferentes, mente e matéria. Então, é uma sensação de que eles são diferentes, de que minha mente e a materialidade do mundo é só uma sensação. No entanto, a matéria é apenas um conceito imaginário. Isso aqui é uma afirmação bastante forte, né? Mas a gente, quando, por exemplo, vai comer alguma coisa, uma coisa material, que a gente poderia dizer, a gente pode provar por A mais B por que aquilo é gostoso. E que a gente quer pegar aquilo e dar para outra pessoa provar. Vai dizer se não é. Aquilo, jogar para cima e ver o que acontece, né? Porque a gente não tem garantia nenhuma que outra pessoa vai achar o mesmo. A gente tem sons também, pode ser uma música, pode ser alguma coisa. A gente ouve isso aqui, vai dizer que não é. Então, a substância daquilo que a gente diria, está ali, está provado, isso que ele vai dizer, é um conceito imaginário. A mente é vazia de tal distinção entre ela mesma e aquilo que é separado dela. Se o meditador repousasse a mente em sua própria natureza e visse essa natureza do vazio, então toda a confusão desapareceria e a mente seria brilhante, clara e autociente. Então isso é o que os Chittamatra vão dizer, né? Se recolhe a mente à sua própria natureza e essa própria natureza repousa ela na natureza do vazio. Então ela está espalhada, perdida, achando que as coisas são separadas, aí recolhe e uma vez que ela é recolhida para dentro, deixa ela simplesmente repousar na sua própria natureza, o aspecto vazio. A mente ela vai ficar brilhante, clara e autociente. Essa mente ela é chamada de mente autoiluminadora e autociente. Ela é assim chamada porque é a mente vivenciando a si mesma. Então esse é um ponto de vista. Esse é um ponto de vista. Ele é um ponto de vista que, quando a gente diz assim, a gente já está criticando, né? Não parece, mas a gente está. Mas, ao mesmo tempo, é um ponto de vista, é uma descrição de alguma coisa que inevitavelmente vai acontecer. Especialmente se a gente vai fazer shamatha, a gente vai fazer esse processo. A mente está espalhada por aí.
Ela está lá preocupada com o barulho, ela está preocupada com o que ela está vendo, ou especialmente ela está na consciência mental, né? Pode ser que não esteja não tenha muito ruído, não tenha nada acontecendo no campo visual e assim por diante, mas ela está lá no campo mental. Aí a gente vai trazendo ela mais para dentro, né? Ela está lá, o que eu vou fazer amanhã e assim por diante. A gente vai trazendo ela mais para dentro, até que ela vai repousando nela mesma. Mas aí tem o ela mesma que é o problema. Então ele vai falar, como nós vamos ver mais adiante, como veremos, os madhyamikas não aceitam talmente. E nos seus tratados, eles frequentemente refutam os Chitamatrins nesse tópico. No entanto, os Chitamatrins respondem que sem ela não haveria como se lembrar dos eventos passados. Então aqui começa a ficar uma coisa interessante. Onde está a memória, né? Em cada momento de consciência, os aspectos daquele que percebe, daquilo que é percebido já passaram. Pois é. Se nada os tivesse vivenciado e registrado uma impressão, como poderiam ser lembrados? Para explicar os fenômenos da memória e o registro dos traços kármicos, os Chitamatrins postulam a mente autoiluminadora e autociente. Segundo eles, o momento de consciência não consiste apenas em um aspecto percebedor e em um aspecto percebido. Há também um aspecto autociente e autoiluminador. Então não tem apenas os objetos, as coisas externas, e aí então tem uma consciência dentro. Tem que ter um HD, tem que ter uma nuvem, tem que ter algum lugar em que aquilo fica armazenado. Porque se aquilo que eu estou vendo não está fora, aí eu dou uma olhada e não encontro, é só a consciência, onde é que está? Então tem que ter um depósito. Então eles começam a criar essa noção de alaya, né? O depósito das consciências. Mas aqui isso é explicado assim. Não é um momento separado da consciência, é um aspecto necessário de todos os momentos. Então, por exemplo, quando se percebe uma flor, há o aspecto percebido, a flor, ou seja, o objeto tangível, material da flor, e tem o aspecto percebedor. Então, tem o observador que está focando a flor. Então, tem uma coisa do lado de fora, tem uma coisa do lado de dentro. Tem o objeto, tem o sujeito. O primeiro poderia ser chamado de um aspecto voltado para o exterior, que é o que está olhando para a flor, em contraste com o aspecto voltado para o interior, que experimenta e registra ambos os aspectos, percebedor e percebido da consciência como um todo. É voltado para dentro, no sentido de que experimenta a percepção da flor, registrando tanto a flor quanto a consciência, sem distingui-las como entidades separadas. Esse que é o problema. O aspecto voltado para o exterior é como uma câmera de televisão. Pois filma, mas não registra eventos. É como uma lente, né? Então seria como uma lente. A lente, ela olha, vamos dizer, ela é capaz de perceber, mas são só as imagens, né? Não necessariamente tem alguém atrás da lente, não necessariamente aquilo está sendo gravado, né? Então é como se fosse só a lente, né? Isso é, vamos dizer assim, se a gente fosse trazer isso para experiência assim, humana, né? Seria o órgão do olho, né? Então, o olho ele não é capaz de, o olho em si ele não é capaz de guardar as impressões, né? Não fica guardado dentro do olho, dentro da retina, né? Então esse é o aspecto que seria voltado para o exterior. O aspecto voltado para o interior registra e pode ser recuperado ou despertado como uma memória. Assim, a presença plena que se autoconhece e é autoiluminadora é um aspecto de todos os momentos da consciência. E é o que permite que a Laya Vijnana, veja a seguir, carregue os traços dos eventos passados, como um gravador registrando sons.
Quando surgem as condições adequadas, eles podem ser reativados, por assim dizer. Quando uma fita, isso é anos 70, né? Quando uma fita é tocada novamente, ouvem-se sons que correspondem ao som original gravado nela. Esse é o karma. Da mesma forma, o karma de alguém amadurece de uma maneira que corresponde à ação original. Embora esse exemplo não seja análogo em muitos aspectos, ele ilustra o princípio do amadurecimento ou do despertar dos traços dormentes. Mais ou menos assim, aonde ficam guardadas as impressões kármicas, né? Já que tá. Então tem uma consciência que guarda isso. Tem uma consciência que guarda. Então aquilo fica como um banco de sementes, né? É muito interessante a terra, porque a gente é capaz de pegar um torrão de terra que a gente olha e diz que não tem nada, mas a gente bota aquilo num vasinho, no sol, começa a botar água, alguma coisa vai vir dali. Nem que seja um matinho, né? Mas alguma coisa vai nascer, porque tem uma semente, tem sementes escondidas ali dentro, né? Sempre tem. Alguma coisa vem. Então, os que eles vão falar, a Laia Vijnana, é isso. Tem sementes ali dentro. Elas podem não amadurecer agora, mas que elas vão, elas vão. Elas vão, elas vão. Então, o karma de alguém amadurece de uma maneira que corresponde à ação original. Os tibetanos, eles são muito... eles só faltam desenhar para a gente. Então, eles dizem, olha, se você plantou semente de melancia, você vai colher melancia. Se você botar semente de pêssego, você vai colher pêssego. Você não vai colher melancia, você vai colher pêssego. Mas a questão é que se a gente bota, vamos supor, né? A gente pega uma semente assim, né? A gente pega uma semente de jaca. Só que aquela semente de jaca, ela vai dar uma jaqueira, pessoal. Jaqueira é grande. E uma semente de jaca numa jaqueira, olha, tem umas jaqueiras que dão muita jaca. Ou seja, é muito desproporcional. Isso é o karma. Assim, é injusto, basicamente, isso que ele está dizendo. Porque aquilo vem numa proporção, assim, que não dá para contar. Então, uma sementinha de jaca dá uma jaqueira. Uma jaqueira dá muita jaca. Cada jaca tem muita semente dentro. Isso é um amadurecimento kármico. É tipo assim, não vale. Tu não sabe nem para quem tu reclama. Mas é assim. Então, vai amadurecer correspondente à ação original, né? Então, esse é o ensinamento do karma. É assim. Um caroço de manga dá uma mangueira. Uma manga dá muita manga, né? Uma mangueira dá muita manga. Então vai. Então, isso são os Chitamatra. Eles vão dizer, olha, então tem esse depósito kármico. Se ligue, né? Se ligue. De acordo com o sistema Chitamatra, a mente que compreende que não existem entidades percebedoras e percebidas separadas em um momento de consciência é o aspecto autociente e autoiluminador de cada momento da consciência. Essa observação é muito interessante, porque quando a gente se dá conta, vamos supor, a gente está fazendo essa contemplação, né? Então a gente pega um objeto visual, um objeto auditivo, né? Um som, assim, um barulho, né? Alguma coisa. Aí a gente vai perceber que, por exemplo, tem o som, mas tem aquilo que eu adiciono ao som, né? Então vamos supor que seja o caminhar de alguém, né? A pisada. Então aquilo talvez seja só alguma coisa assim. Mas aí a gente já, quem é? Essa hora? Não, mas está muito cedo ainda.
fulano só volta a tal hora. Mas pode ser que não seja aqui. Então tem o som, mas tem tudo aquilo que a gente acrescenta, né? Quando a gente se dá conta da inseparatividade disso, no momento, a gente diz, uau, que incrível. Isso eles vão chamar que é o aspecto autociente e autoiluminador de cada momento da consciência. Isso é uma prática de meditação que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer isso com os sons, mas a gente precisa fazer isso com as aparências visuais, a gente precisa fazer isso com os cheiros, né? E assim por diante. Assim, não há mais a ocorrência de tais entidades separadas. E, portanto, a consciência básica, a Laya Vijnana, de novo, veja a seguir, é purificada. Nesse ponto, apenas o aspecto autociente e autoiluminador da consciência se manifesta como um fluxo puro dos seus momentos claros e radiantes. Então isso aqui é quando a pessoa ela tem esse insight e ela repousa nesse insight, né? Esse insight é objeto de meditação. Objeto de meditação. Aquela prece para alcançar a cidadela da sabedoria intrínseca, ela é uma prece dzogchen, mas ela vem por dentro desse sentido aqui, né? Porque tem os objetos visuais, os objetos auditivos, os objetos mentais, né? Então eles evocam esse processo, né, da gente olhar e reconhecer que não está fora, é não dual. Aí tem o som, é não dual, e assim por diante. Por que essa observação é interessante, né? Então aqui o Kempo vai falar. Os Chitamatrins, eles eram grandes meditadores e as suas ideias surgiram de dentro da sua experiência meditativa, yoga. Isso aqui é muito importante a gente lembrar, porque a gente pode pensar que isso aqui é uma coisa assim somente filosófica, né? Mas a escola Yogacara, a escola do mente apenas, ou seja, isso é algo de alguém que parou para olhar para a realidade. É por isso que eles são frequentemente chamados de Yogacarins, porque yoga aqui vem nesse sentido de meditação, né? Experiência meditativa. Pode ser que a sua experiência meditativa fosse tão profunda quanto da escola Shenton, Dzogchen, Yogacara Madhyamika, que é o último dos 5 estágios progressivos aqui desse livro, do budismo também. Só que ao explicarem o seu sistema, ele foi facilmente criticado como incoerente. Eu acho muito boa essa observação dele, porque não é que eles necessariamente tivessem uma realização menor, mas eles talvez escolheram explicar aquilo de um jeito talvez tão introdutório que foi mais facilmente criticado. Eu prefiro olhar assim também. Por exemplo, uma vez eu vi o Alan Wallace, essas coisas de linhagem, né? Então, por exemplo, quem é que tinha mais, ou seja, qual que oferecia, ou tinha mais realização, Longchenpa ou Tsongkhapa? Aí começa a surgir essas conversas, né? Então, Longchenpa era um grande mestre Dzogchen. Aí Tsongkhapa era um mestre Gelugpa, fundador da linhagem Gelugpa, que apresentava aquilo dentro de uma perspectiva gradual, sempre gradual e causal, enquanto que Longchenpa apresentava sempre Dzogchen. Aí o Alan Wallace disse, aquilo foi o jeito que eles escolheram de se manifestar. Não que a realização fosse diferente, mas eles escolheram se apresentar assim, eles escolheram falar aquilo que eles falaram. Mas isso não diminuía a realização deles, ou não interferia. Então é importante essa gente pensar, lembrar disso, porque às vezes a gente começa a ouvir sobre essas escolas aqui e a gente começa a tomar partido, né? Que é tudo que a gente não deveria. Por quê? Porque os Shentonpas evitam as falhas do sistema de Tamatra. Enfim. Então vamos lá. Agora eu vou começar a explicar o que é essa noção de alaya, né? Os Titamatrins ensinam que existe uma alaya vijnana, que é o fluxo de consciência que dá origem a todos os 6 tipos de consciências sensoriais e os seus objetos: forma, som, cheiro, sabor, tato e objetos mentais. Então é assim, tem olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Então, 6 sentidos, né?
Para cada um desses, tem os objetos correspondentes. Então, para os olhos tem a aparência, para os ouvidos tem o som, para o nariz tem os cheiros, para a língua tem sabor, o tato tem o contato do corpo, para a mente tem os objetos da mente. Então, isso dá 12. Então, tem os órgãos, tem o que parece que está do lado de fora, e aí tem o que parece que está do lado de dentro. Então, tem a consciência relacionada aos olhos, aos ouvidos e assim por diante. Então, é uma sensação que tem alguém do lado de dentro, se a gente quiser resumir isso, né? Então, a gente quando olha, a gente tem o olho, tem o que está do lado de fora, mas tem alguém do lado de dentro dizendo, ixi, isso aqui eu não sei. A gente está ouvindo, isso aqui eu não gostei. Isso aqui parece melhor. Então tem alguém do lado de dentro. Cada um dos sentidos tem alguém do lado de dentro. Então, esse alguém do lado de dentro, de maneira muito rápida assim, seria a consciência, né? Então isso dá 6 consciências, que é a consciência dos olhos, a consciência dos ouvidos, e assim por diante, né? Mas aí tem a 8ª consciência, eles começam desse jeito a explicar. Aí tem a 8ª consciência, que é a consciência que guarda as marcas que vão servir de base para essas 6. Então, por exemplo, por que a gente quando olha para alguma coisa e diz, isso aqui eu não gostei, isso veio da onde? Veio da 8ª. Veio da 8ª. E assim por diante. Então, a Laya Vijnana significa a base de tudo. Ou base de tudo. E é assim chamada porque tudo o que se manifesta o faz com base nesse fluxo de consciência. Tanto o aspecto percebedor quanto percebido de cada uma das 6 consciências nada mais são em substância do que a Laya Vijnana. Então é isso. A gente quando tiver... Não, a 7ª ele vai explicar logo mais. Que eles pulam, também não entendo. Aí, mas isso aqui é uma sacada muito boa. Ou seja, a gente quando olhar para alguma coisa, imagina, a gente perceber que a gente está vendo a live de Nana. A gente não está vendo nem a pessoa, a gente está vendo a live de Nana. A substância do que a gente está vendo é a live de Nana. São como as ondas do oceano. Elas nunca são algo além do oceano, embora se manifestem de maneira diferente. A Laya Vijnana é o que explica a continuidade da consciência através da vida, morte e renascimento, sono profundo, sonho e absorção meditativa de um yogi. A Laya Vijnana é chamada de 8ª consciência. Ela vai além de vida e morte, né, dentro do samsara. Então, por exemplo, nos 12 elos é a segunda. A Laya Vijnana está no segundo elo, porque a gente quando nasce, a gente nasce no 5º elo, né? 4º para o 5º elo. Daí a gente morre no 12º. Mas os 3 primeiros, eles ficam intactos. Então a Laya Vijnana fica intacta, além das vidas, né? Ela vai indo. Aí a gente pode... Essa pergunta aqui é interessante. Nós podemos nos perguntar se cada ser tem a sua própria Laya Vijnana ou se existe apenas uma. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, relativa, cada indivíduo tem o seu próprio fluxo de Laya Vijnana e as suas próprias ações que amadurecem para ele. Na verdade absoluta, existe mente apenas, que é vazia de quaisquer entidades separadas de percebedores e objetos percebidos. No sentido relativo, cada um tem a sua, mas no sentido muito profundo, a gente não encontra elas mesmas, né? A 7ª consciência, então, ela é chamada de mente klesha, ou Klistamanas, né? O Alan Wallace se lembra disso, né? Klistamanas. É uma consciência mental, ou consciência aflita também, às vezes é traduzido assim. Consciência aflita. 6º tipo de consciência. É um momento ignorante da consciência, que segue instantaneamente a uma consciência sensorial, fazendo com que o aspecto percebido externamente e o que percebe internamente apareçam como entidades separadas. O primeiro momento da consciência sensorial é livre dessa ignorância, mas ela é tão rápida que a pessoa não está consciente disso. E todas as suas concepções seguem com base no momento seguinte, a mente klesha. Então é como a gente, por exemplo, logo o primeiro momento que a gente acorda de manhã,
de abrir o olho. Por um instante, a gente tem apenas a experiência de acordar. A gente não disse ainda, tô cansado, que horas são, mas já? A gente não começou ainda essa loucura. A gente viu, aí depois vem a loucura, né? Então, cada momento de consciência nosso, a gente tem um primeiro momento de consciência, é como se ele fosse livre dessa alucinação que vem, dessa alucinação kármica que vem na sequência, né? Mas tem um momento que é um momento fresco, vamos dizer assim, de consciência. É interessante a gente perceber isso. Ele é não conceitual. A gente não começou ainda a entupir aquilo, né, com a verborragia, né? Então, a sétima consciência, ela é o que é chamado de a sensação de um eu, né? Então, é mais ou menos, tem a consciência dos olhos, a consciência dos ouvidos, e tem a marca lá da oitava. A sétima consciência é o que faz a ponte. Então, é a consciência de um eu que surge no contato daquela marca, mais a consciência dos olhos e assim por diante. É a sensação de um eu, né? Isso é a sétima consciência. Eu. Meditando sobre a natureza do vazio, de qualquer diferença em substância entre os aspectos da consciência, da percepção interna e do que é percebido externamente, a mente klesha é removida e a consciência sensorial é purificada. A Laya Vijnana não mais produz a aparência dualística ilusória da separação entre entidades que percebem versus entidades percebidas. Portanto, o aspecto autociente e auto-iluminador de cada momento brilha sem ser obscurecido. Então, vai meditar sobre a natureza do vazio. Como ultrapassar, né? Eles mesmos dão a dica. Medite sobre a natureza do vazio de qualquer diferença, ou seja, como se fosse diferente entre da substância, entre o aspecto da consciência, da percepção interna e do que é percebido externamente. Aí a pessoa olha, ela não encontra aquilo nem do lado de fora, nem do lado de dentro, não tem um eu que sobreviva a isso, né? A mente klesha é removida e a consciência sensorial é purificada. Aí nesse momento não tem mais a aparência dualística ilusória da separação. Os momentos de consciência, incluindo tanto o aspecto que percebe como aquilo que é percebido, são chamados de natureza dependente, porque surgem na dependência de causas e condições, como reflexos que aparecem em um espelho, que apenas surgem na dependência dos objetos que refletem. Eles são condicionados pelas ações passadas da pessoa cujo fluxo eles constituem. Como no sistema Shiravaka, a pessoa é uma verdade relativa. A verdade absoluta é a natureza do vazio dessas consciências de entidades separadas e independentes, do percebedor e do percebido. As entidades separadas, a que chamamos de mente e matéria, são simplesmente invenções, ou seja, são a natureza imaginária. Então eles vão fazer a gente meditar infinitamente sobre esse aspecto de alguma coisa parecer que está fora e a gente procurar e não encontrar, ou então da gente afirmar com toda certeza que está dentro. E aí a gente precisar ter esse choque de também procurar e não encontrar. A gente vai parar nesse ponto porque ele vai agora ele vai mergulhar agora num assunto aqui das naturezas. Isso aqui é melhor a gente começar do início. A gente deixa para a semana que vem. Isso aqui é um pouco... A gente vai precisar se debruçar aqui, mas é muito interessante. Porque ele vai começar a falar sobre a natureza do que a gente vê, do que a gente ouve, e assim por diante, né? Então, ele falou bastante rápido, né, sobre esse aspecto da live de Nana, mas esse aspecto vai voltar. A gente vai voltar para isso, né? A gente vai seguir olhando. Às vezes as pessoas perguntam, né, se isso corresponde a
o inconsciente. E eu sempre respondo que eu não sei, porque é difícil dizer, né? Porque surge num contexto completamente diferente, né, do Ocidente. Eu imagino que Jung tinha uma visão do que é inconsciente, Freud tinha outra. Eu acho que não dá para comparar assim, né? Eu acho melhor não fazer isso, né? Mas eu acho que tem coisas aqui especialmente, né, que a gente pode investigar na nossa prática, né? Isso é interessante a gente olhar. Mas é isso, pessoal. Acho que eu falei demais aqui. A gente tem um tempo para, enfim, para reverberar um pouco isso, né, para conversar. E você fique à vontade. Dá para levantar a mão aqui, dá para abrir o microfone. Oi, Henrique. Boa noite. Oi, Márcio. Oi. Queria compartilhar algo que ontem mesmo eu estava fazendo uma mini aula sobre neurociência e de um curso introdutório que eu fiz. E isso, assim, dentro da visão da ciência já é bem reconhecido que a gente se relaciona com os objetos que a gente imagina que seja, né? Por exemplo, a gente vê alguma coisa, a gente conhece, vê maçã, a gente conhece uma forma, linhas, textura, e nosso cérebro prevê que aquilo seja uma maçã, né, por exemplo. Então, só algo que eu lembrei, porque ontem mesmo eu estava falando disso com um grupo de amigos. Ah, e, e realmente isso, a neurociência já reconhece que a gente está constantemente tentando adivinhar o que está acontecendo. E às vezes a gente vê alguma coisa ali e pensa que é uma coisa por um momento e muda, pensa Uhum. e descobre outra, né? Então, só esse fato de ter essa mudança já demonstra que ocorre a gente se relaciona com coisas que às vezes não são, né? A coisa pode simplesmente mudar de É, uma hora para outra. total. O pessoal tá falando sobre isso há um tempo já, né? Então, Se é eles só têm um caminho para ver isso, eu já não sei, né? Mas eles estão falando. e aí, dentro desse princípio, como a gente tem vários padrões armazenados, assim, tudo são padrões que a gente reconhece e tenta supor que é alguma coisa. Uhum. Digamos que a gente muitas vezes se relaciona com suposições, né? Não só em imagem, né? Todos os conceitos. É bem budista essa aproximação Essa até. parte, né? Uhum. É verdade. Obrigado, Márcio. Oi, Pedro. Foi? Foi. Oi, Henrique, tudo bem? Tudo bom? São duas perguntas, na verdade. A primeira, a Laia Vigena é a mesma coisa que o Dharmadhatu? É sinônimo? Me parece que é mais ou menos a mesma coisa, ou não? Dharmadhatu, ela é Vijnana iluminada. Porque Dharmadhatu é uma expressão que vai surgir no Dzogchen, não vai surgir na escola mente apenas, né? Pelo menos não com a Uhum. mesma ênfase, né? Então, Dharmadhatu é como se fosse o ambiente todo visto, é como se fosse a mandala, né? A experiência da mandala. E então é interessante isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para um objeto apenas, aí esse objeto isolado, aí a gente diz, isso é a minha marca. Mas a gente está vendo um objeto.
Mas aquele objeto, ele não está flutuando num espaço, né? Aquele objeto, ele é parte de um cenário que a gente não adivinha o quão profundo é, né? Que é a noção do ambiente. Então, isso é a noção da mandala, é a noção do ambiente, né? Na falta de uma outra palavra. Então, isso é a diferença de a gente simplesmente dizer que é alguma marca kármica, da gente dizer que aquilo é a Laya Vijnana. Que a Laya Vijnana é como se introduzisse a noção do ambiente todo, é como se fosse do universo mesmo inteiro, né? Só que aquilo tem a vidya por debaixo. Então aquilo não é uma experiência iluminada, né? Aquilo é uma experiência por dentro de avidya. Mas o Dharmadhatu, na grande maioria dos textos, pode ser que tenham interpretações diferentes, mas as que eu me lembro vão colocar Dharmadhatu já como se fosse esse ambiente, espaço básico dos fenômenos, né? Então já está visto aquilo, a gente já atravessou a vidya. Não tem mais esse aspecto condicionado de avidya, né? Essa era meio a segunda pergunta. Assim, a Laya Vijnana seria o final, assim, seria essa última camada do ponto de vista Chittamatri? Aí não teria, por exemplo, Dharmakaya, essas coisas, né? Mais para cima. Então, os Madhyamika vão dizer que não tem, que a gente vai ver nos outros capítulos. Eles vão dizer que não tem. Mas o próprio Kempo, eu já vi o Alan Wallace falar sobre isso, é mais uma forma de explicar do que necessariamente eles não terem aquela realização. Então, se a gente pegar as palavras, a gente não vai necessariamente acessar talvez o mesmo grau de sutileza e sofisticação que os termos Dharmadhatu, Dharmakaya vão trazer, né? A gente não vai encontrar. Então, vai se acusar de ser uma visão que não corresponde a... É como se eles tivessem reduzido aquilo então a Laya Vijnana, a Laya, a mente. E aí é como se tivesse uma mente em algum lugar, né? E aí essa mente, ela mesma é vazia. Eles vão dizer, não, tu não acha essa mente, né? Não tem como dizer. Então, é como se aí isso é interessante, porque as escolas que vão vir depois, elas vão especificamente nesse ponto que tu está trazendo, né? Elas vão se debruçar a desenvolver justamente esse ponto, né? É como se eles fossem recuando mais. É interessante porque, por exemplo, se a pessoa faz shamatha, mas ela não mergulha dentro de prajna, de vipassana, ela está em shamatha, é como se nesse processo de decantação ela recua até o segundo elo. Mas ela aí não tem essa experiência de cortar através, né? Breakthrough, né? Que é a vidya, que aí você corta através. Não, você vai até a laya, essa consciência fundamental, e ali você repousa. Isso já é super lá na frente, né? A gente fala aqui como se fosse né? Super experiência, mas ainda assim não cortou através, né? Isso é o que os Shenton vão dizer depois, né? Mas aí tem bastante sutilezas. Aí nesse momento, aí os termos eles precisam começar a ficar mais precisos, né? Tudo começa a ficar muito detalhado porque são sutilezas realmente da experiência, né? Legal, obrigado. Obrigado, Pedro. Oi, Vânia. Oi, Henrique. Boa noite. Acho que a minha colocação ela tem a ver com isso que você acabou de falar, da pergunta dele, porque aqui no texto, quando ele fala que, na verdade, bem no finalzinho do 56, né, na verdade absoluta existe a mente apenas, que é vazia de quaisquer entidades separadas de percebedores e objetos percebidos. Assim, parece que isso bate em mim, assim, será que esse mente apenas não seria propriamente primordial, assim, livre de qualquer conceito? E a gente, como você colocou, às vezes a questão está na palavra, está na sutileza de como foi explicado, né? Será que aqui eles já não estão dizendo que isso, ok, é uma mente, não a nossa mente, mas a nossa mente relativa, porque às vezes a gente
a gente entende esse mente apenas como a nossa mente relativa aqui, que está sentindo, que está percebendo. Mas quando ele fala que essa mente apenas é vazia, que está além de tudo, não seria essa mente, a mesma mente que o Madhyamika vai falar? Assim? Eu acho que sim, eles estão há 2.600 anos brigando por causa disso, né? Acho que eles arrumam o que fazer, eu acho, né? Porque eles meditam, aí tem intervalo, né? Acho que aí eles vão ter que arrumar alguma treta, né? Mas nossa, tem textos infinitos sobre essas questões, sabe? Infinitos, assim. Eu acho também, mas é como se quando a gente for ver essas outras expressões, né, como do Shenton, por exemplo, é como se eles fossem mais minimalistas assim na maneira de falar sobre isso, né? Então eu acho uma observação que eu acho interessante é perceber, por exemplo, aqui essa abordagem ela está vindo num contexto gradual. Então é como se eles estivessem se propondo a fazer uma transição e eles não conseguem dar tudo. Eles conseguem oferecer um pedaço, porque a gente está tão afundado que as coisas são externas que já é muita informação a gente como que se arremessado para dentro, né? E ver que é aquilo. Então é como se eles talvez não tivessem como ter explicado até o fim do caminho, porque aquilo já produz tanto já nos deixa tão embriagados com essa informação que é como se já bastasse, né? E os Shanton, eles estão fazendo só esse trechinho específico, assim, de explicar, né? Porque para a pessoa mergulhar naquilo, se pressupõe que ela já fez as outras etapas, ela já passou pelo mente apenas, né? Ela já contemplou as 4 novas verdades, ela já olhou os 12 elos. Para a pessoa estar fazendo isso, ela já fez essas coisas. Mas aqui não, aqui a pessoa está no ponto em que isso é o que ela está fazendo. Então eles vão dizer que não necessariamente. Então eu acho que é uma questão em aberto, sabe? Eu acho que a gente pode ver essas coisas, a gente pode também ser mais chato e dizer não. Não tem. Aí eu acho que vai depender um pouco de cada um, né? Mas especificamente os Shenton é que vão abraçar isso, né? E no fim das contas, se a gente for olhar, não é uma coisa assim tão... Tem diferenças, né? Mas como ele mesmo vai dizer no primeiro parágrafo dessa página aqui, os Chitamatres eram grandes meditadores, enfim, ele vai dizer que eles vão inspirar a escola Shenton. Então, eles vão inspirar. Eles vão... É como se os Shenton fossem refinar apenas, né? Fossem refinar a explicação, fossem refinar aquilo, né? Mas eles que vão inspirar nesse sentido, né? A inspiração vem deles. Eles talvez refinaram melhor as palavras, né? Vejo assim. Eu prefiro olhar assim. Bom, obrigada. Obrigado. Oi, Mariana. Oi, tem um delay. Boa noite, Henrique. Noite. É o delay de desligar quer dizer, ligar, né, o microfone. Então, para saber, né, tô achando bem interessante, né, que é um foco na meditação, né. Então, no caso, essa escola, ela não trabalha com a noção de Vipassana, né, porque, assim, desculpa, eu tô sem o livro, mas pelo que eu estou entendendo, que a gente está estudando, seria um caminho para que a gente consiga entender que não há dualidade. E aí ter o primeiro insight, que é o que vai colocar a gente no caminho, digamos, propriamente dito, né? Para a gente conseguir perceber as aparências como elas são. Seria isso? A gente pode olhar para essa escola aqui como sendo uma abordagem de Vipassana, porque eles estão nos convidando a todo momento para uma abordagem investigativa, né? Eles estão o tempo todo dizendo isso. Olhe, como que as coisas parecem que são externas, reais, sólidas, e elas não são. Isso é um tipo de Vipassana, né? Eles estão o tempo todo nos convidando a fazer isso, né? Então a gente pode dizer que eles apresentam isso, sim. Eu pensei nisso. Logo naquela primeira aula, né? Mas aí Verdade. como... eu tinha pensado, aí como essa aula está sendo mais
né? E aí eu fiquei na dúvida se já tenha, enfim, já pode ter essa percepção, né? A percepção é isso também, né? Quando a gente fala, a gente já não fala corretamente o que a gente, na verdade, gostaria de dizer, não é mesmo? As palavras sempre Então, traem, né? É elas inevitável. já chegam com um significado que às vezes não é para ser aquele Exato, significado, mas enfim, é por aí. É isso aí. Obrigada. Obrigado. Oi, Tamara. Oi, Henrique. Oi, gente. Dá tempo ainda? Dá. Então, assim, eu tô meio insegura de perguntar, porque eu não tô conseguindo acompanhar direito, e eu acho que vou perguntar ainda da vez passada. Eu tô achando muito difícil, tenho que assistir de novo para ver se eu entendo alguma coisa. Mas, assim, do exercício da É só semana você, tá todo mundo aqui. A galera tá com uma cara ótima, é só olhar. Ó. Mas eu não consigo não falar, então... E, assim, Eu nem botei... Hein, Tamara? Oi. Eu te acho fantástico, eu tenho que falar isso, cara. Porque, assim, você já alegrou muito minhas noites, sério mesmo. Eu, não, às vezes, não tenho nem coragem de colocar minha cara, sabe? Eu acho fantástico que... Mas eu vou colocar, na próxima eu vou colocar minha cara tapa. Coloca assim, é porque eu fico achando que todo mundo tá enjoado já de me ver, e às vezes eu acho que não tem que falar. Eu adoro. Que Tinha bom. que falar isso, cara. Pequeno relato. Relaxa um pouco mais. Obrigada, Maria. Então, assim, o que eu queria falar é que aí eu tentei fazer aquele exercício que você falou, assim, como que a minha mente vê o outro, né? Aí, assim... Esse foi hoje ou não? Foi semana passada? Foi semana passada. E assim, há umas semanas atrás, eu estava super encanada porque eu tinha descoberto que o meu eu não existia, e aí que o meu eu era o eu que eu sonhava ser. E aí a conclusão aí que eu acho... Aí o outro eu acho... entrou em crise, né? Pois é. Aí eu acho que, assim, o que eu acho que eu entendi, não sei se eu entendi, é que o outro também não existe, é o outro que eu imagino que exista, que é o outro que eu quero que o outro seja, é o outro que eu sonho que ele seja. E aí o que eu acho é que tanto o meu eu de sonho quanto o outro de sonho são projeções dos meus desejos, conscientes ou inconscientes. E eu acho que isso surge a partir da nossa interação, né? De algo que a gente viu ou sentiu na outra pessoa, e isso, para mim, tem alguma coisa a ver com as marcas mentais. Aí, o que você falou hoje de Alaya Viginana, eu achei que podia ter alguma coisa a ver também. Eu não entendi direito o que é isso, mas me pareceu que tinha. Aí, o que eu fiquei pensando, assim, é que tudo vem do desejo, né? Então, o outro começa a existir e o meu eu também começa a existir por causa do desejo. E quanto mais forte o desejo, maior é a fixação, a cegueira, o sofrimento e tudo mais. E aí eu fiquei pensando no desejo, mas aí eu acho que o desejo, aí vai com a mesma historinha, eu acho que eu sempre volto à mesma coisa. Eu acho que o desejo brota do amor também, quando você vê algum potencial naquela coisa, e aí você ama, e aí você acaba desejando aquilo que você ama, ou então você sonha um futuro para aquela coisa que você vê potencial. E aí, quando a gente fala isso, parece que o amor é ruim também. Mas o amor não é ruim, o amor é bom. E aí eu fico nesse conflito, né? E aí o que eu fiquei pensando é que o amor não é que ele é ruim. O que é ruim é talvez a gente se fixar naquela ideia que a gente fez, que tipo, é uma coisa só, entendeu? Tipo, o outro, do jeito que eu quero ser, eu amo. Se ele for diferente, eu não amo. Eu acho que isso que é o prejudicial. Você tem que amar de forma mais equânime, só que eu não sei como fazer isso. Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois Aí eu fico incomodada com essas coisas assim. Eu tentei fazer aquilo que você falou, que era fazer a pergunta e ver para onde ela te joga. Mas eu não consigo. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu fico querendo responder, eu fico mais inquieta. Aí o que eu pensei assim também, que quando eu faço a pergunta como a minha mente vê fulano, aí eu fico inquieta. Agora, se eu faço uma afirmação, por exemplo, qualquer coisa que eu pensar sobre fulano não é a verdade, ou não é, né? Tipo, não é o que eu estou pensando. Aí eu consigo ficar um pouco mais
eu fico mais relaxada numa afirmação do que numa pergunta. A pergunta me faz querer fazer alguma coisa. Aí, Porque não sei, a afirmação, num certo sentido, ela oferece uma falsa sensação de certeza que aquilo está terminado. Porque a gente já encontrou, não precisa mais procurar. É quase um GPS, que ele encontrou o ponto de chegada e aí ele diz, você chegou. Aí ele desliga. O problema é que não termina. Daqui a pouco começa outro. Então, é como se tu precisasse o exercício, né? Para nós é difícil porque a gente gostaria que as coisas terminassem num certo sentido, né? Mas elas nunca terminam, porque elas nunca... A gente não sabe dizer onde é que elas começaram, nem onde é que elas terminam, né? É uma coisa que segue acontecendo, simplesmente, né? O Sansara é assim. Elas não começam e não terminam direito. Então, o desafio para a gente é quando a gente faz uma pergunta dessas, a gente tentar encontrar, tentar perceber se esse desconforto, ele de alguma forma não se torna também uma experiência de abertura. E a gente repousar ali por alguns momentos que seja, né? Alguns instantes que seja. Porque é interessante tu perceber que tu não está construindo alguma coisa, tu está, na verdade, te dando conta do jeito muito profundo que aquilo sempre foi e a gente nunca teve aberto para, de fato, admitir que aquilo era daquele jeito. Era como se fosse uma verdade inconveniente, né? O budismo inteiro ele é um tipo de verdade inconveniente, assim, se a gente olha na perspectiva do apego, né? Porque ele está falando, ele não está decidindo as coisas, né? Ele está simplesmente revelando. Então, vamos dizer assim, mesmo que a gente decida que aquilo é assim, daqui a pouco aquela decisão vai ficar obsoleta, porque aquilo vai mudar e a gente vai fazer o quê com aquela decisão que a gente tinha chegado? Ela não vai bater mais com as coisas, né? Isso acontece o tempo todo com a gente decidiu, a gente foi lá, então tá, é assim. Aquilo ficou obsoleto. Questão de tempo, né? Então, mesmo que a gente decida, né, a gente diga que é assim, aquilo vai ficar obsoleto. Então, é interessante olhar isso, né? Porque, por exemplo, tu pode tentar olhar essas, vamos dizer assim, decisões. É muito interessante a gente olhar ao longo de um dia como que o passado muda, né? O passado significa que a gente tinha decidido que aquilo era de um jeito. Aí daqui a pouco a gente já não acha mais que foi daquele jeito, a gente acha que foi de outro. A gente faz isso o tempo todo. Aí aquelas decisões elas ficaram obsoletas. Elas ficam, né? Eu não sei se isso faz sentido para ti. Ai, Henrique, eu não consigo assimilar, eu tenho que assistir de novo. Mas é assim mesmo, porque, por exemplo, mesmo que tu diga que tu entenda, é insuficiente. Por isso que a gente tem que meditar, né? Porque mesmo que a gente diga que a gente entendeu, a gente não entendeu direito, né? Entender direito é só na iluminação. A gente entende e esquece, é assim. Mas se tu trouxer isso para a meditação, é o melhor cenário. Porque, de fato, é o melhor cenário para a gente, porque aí a gente está escapando daquilo ser só uma elucubração profunda, né?
Eu fiquei pensando, talvez, trocar as perguntas por afirmações. Mas acho que não é muito boa. Por exemplo, em vez de pensar, sei lá, pensar a mente é vazia. Aí eu acho que é mais fácil do que o que a minha mente está imaginando disso. Não, mas Mas se não, tu for, por exemplo, se tu for tomar o Sutra do Coração, ele é cheio de afirmações. E não tem uma pergunta ali dentro. Ele só tem afirmações. Forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma, sensação é vazio. Só afirmação. Tu pode pegar isso também. Esse é um roteiro tradicional. Todo mundo atingiu iluminação fazendo isso. Tu pode usar essa abordagem também. Só tem afirmações ali. eu vou tentar, acho que vai ser Funciona, melhor. super funciona. Uhum. O Sutra do Coração, ele é muito direto, né? Ele é muito curto. Ele só funciona assim, só afirmações. Aí, quem sabe, eu vou melhorando essa minha ideia de dualidade, porque o amor é bom, mas o amor é ruim, aí eu fico passando mal. Mas vamos aí. Ai, ai. Mas é assim, por dentro do samsara não tem como. Não tem como, né? Porque E é aquela coisa, a né? Se o gente não amor é o consegue amor. ter uma experiência, é muito louco isso, né? A gente não consegue ter uma experiência sem comparar com alguma outra. Então é como se a gente só soubesse experimentar as coisas a partir de um contraste, né? É como luz e sombra, tu não tem como ter luz sem ter sombra. Nesse sentido, né? É sempre junto, né? A gente diz, é doce, porque tem um amargo em algum lugar. A gente sempre tem uma experiência de contraste para qualquer coisa que a gente experimente, né? Isso faz parte de avidya. Isso é É que bem eu fluido. pensei assim, se o amor que é o amor, quando ele é muito, também é ruim, né? Porque o amor também pode ser bom e ruim. A questão é o equilíbrio, né? É o caminho do meio, aquela coisa toda. Ah, Então, se até o amor é assim. pois é. Olha a letra de música, o que que é, né? 90% das letras de música, o que que se falam, né? É muito Então, impactante, aí né? eu não sei se é o amor mesmo que é ruim, ou porque aí o amor não é mais amor, o amor virou apego. Aí já não é mais amor, só que a gente chama de amor porque a gente não tem a visão do amor É direito. verdade. O original, né? Aí às vezes eu fico Está em falta. perguntando assim, se o amor que eu tenho é amor ou apego. Eu nunca sei dizer. Tá, eu sei que tem apego, sempre tem, né? Não, eu não consigo não ter, mas tipo, aí é muito difícil isso. É. Mas tu pode pensar, o Lama usa muito essa imagem chinesa, né? Que quando, por exemplo, o Lama fala, né? Quando se começa a falar da paz, é porque já não tem mais paz. Porque a perfeição da paz é quando não precisa dar o nome de paz. Mas se dá o nome de paz é porque já tem um problema. Então, exato. Se começa a falar de amor é porque já não é um amor. Já tem alguma coisa ali, né? Então é mais sobre iluminar a experiência do que sobre o conceito em si, porque o conceito em si é um caminho. Na experiência da iluminação, a gente diz, tem um amor, mas não precisa falar amor na iluminação, porque quando a gente olha, por exemplo, para 6 paramitas, o Buda vai falar que a perfeição da generosidade, tu não precisa chamar de generosidade. Não há tal coisa como generosidade. O Buda vai falar isso. Aí a perfeição da paciência, não há tal coisa como paciência. A perfeição da concentração, não há tal coisa como concentração. Isso é o Sutra do Diamante. E a gente pode estender isso na perfeição da sabedoria, não há sabedoria. Isso está no Sutra do Coração, do Prajnaparamita, está lá também. Então a gente diz, na perfeição do amor, não há o amor. Não precisa nomear, né? Isso é um pouco frustrante, né? Porque pelo menos o amor podia ter, né? Ai, ai. Aí é um pouco frustrante. Ele quer o dinheiro de volta. Mas vamos indo. Vamos indo. Obrigada.
Obrigado. Então tá bom. Então, a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lo Chosun Rin Lo Che Zan Nin Sa Sun Cha Pa Pedro Jiu Chosun Nam Adan Midrau Do Sun Ge Ne Sho.